Hoje a gente vai criar uma consulta SQL utilizando a Athena para verificar arquivos S3, arquivos do nosso bucket S3, no formato CSV. Então, antes de tudo, eu quero que vocês entrem aqui no Kaggle e procurem algum dataset, alguma base de dados que vocês queiram usar e queiram fazer algum tipo de teste, alguma coisa do tipo. Tem várias coisas aqui, tá? Tem dados de educação, de classificação, financeiro, um monte de coisa legal aqui que vocês podem estar utilizando. Então, sei lá, vou pegar essa daqui de social media versus produtividade. Então, eu vou pegar isso daqui e eu vou sempre entrar aqui no Kaggle, nesse repositório que ele disponibiliza pra gente, e vou procurar aqui o arquivo .csv, vou apertar em download e ele vai baixar aqui pra gente. A gente consegue ter uma visualização do que tem, tá? Tipo, aqui tem as colunas, quais são todas as colunas que a gente vai ter. Aqui a gente tem os detalhes, né? Tipo, uma pré-visualização dos dados. Então a gente tem a idade, gênero, job types, o tempo nas redes sociais, a plataforma, o número de notificação, horas trabalhadas por dia, produtividade score e mais algumas informaçõezinhas aqui, stress level e coisas do tipo. Baixou aqui o nosso arquivo CSV. Então, com esse arquivo, agora a gente vai lá na AWS, a conta que a gente criou na última aula, e a gente vai entrar aqui no S3. Se não estiver aparecendo aqui, vocês podem pesquisar aqui em cima, S3, que vai aparecer a primeira opção aqui. Então a gente entra no S3, a gente vai criar um bucket e vai subir esse arquivo nesse bucket. Então eu vou criar aqui esse bucket. Eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Então ele é um bucket de propósito geral, posso fazer qualquer coisa aqui. E eu vou dar esse nome aqui de DE Lake, alguma coisa assim. E é isso, eu não vou mudar as coisas que são opcionais. Vou deixar ele dessa forma aqui. Então, tudo que é acesso público eu vou estar bloqueando. Vou só acessar internamente pela conta da AWS. Beleza, beleza, beleza. A gente pode ignorar tudo, deixa tudo no padrão. E eu vou criar esse bucket aqui pra gente. Com o bucket criado, eu vou entrar aqui nele. E agora eu vou criar uma pasta. Então eu vou chamar essa pasta aqui de raw, que vai ser meus dados cru. Eu vou criar essa pasta. E dentro da pasta raw, eu vou estar criando essa pasta ali do Social Media Productivity. Então vou criar mais uma pasta e vou chamar ela de Social Media só. Social Media e pronto. Vou criar essa pasta. E agora sim, dentro dessa pasta eu vou fazer o upload do meu arquivo. Que eu posso simplesmente pegar ele aqui e arrastar. Ou não, na verdade tem que adicionar arquivo. E eu puxo ele aqui. Beleza, abriu a telinha ali pra mim e eu puxei o arquivo. E é isso, tá, gente? O arquivo tá aqui. Eu vou selecionar ele e fazer o upload. E é isso, ele vai terminar o upload aqui pra gente. E agora é só eu entrar no social media e já vou ter esse arquivo aqui. E a parte do S3 é isso, tá? Quando a gente quer fazer o upload de um arquivo manualmente, a gente só precisa seguir esses passos. Cria o bucket, cria as pastas que a gente quer para organizar e tudo mais. E daí sobe aqui o arquivo CSV, JSON, enfim. Essa é a parte mais simples de utilizar um S3 para subir arquivos. A gente pode fazer uma API, pode fazer algum robozinho que carregue dados, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas como o nosso objetivo aqui é fazer uma consulta em cima de um dado no S3 utilizando a Athena, a gente já tem um dado no S3, que é o que importa. Agora, a gente vai lá para o Athena. Então eu volto para a tela inicial da AWS e procuro por Athena aqui em cima. No caso, eu já tinha acessado, eu vou ter ele aqui. E eu vou ter que criar agora um... Vou voltar aqui, porque ele foi para o Carry Editor. Eu não... Vamos imaginar que a gente não tenha mexido na Athena ainda. A gente vai sempre cair nessa telinha aqui, onde ele vai dar algumas opções para a gente criar um novo Query Editor, ou seja, um editor de query, uma plataforma para a gente fazer as consultas SQL em cima do nosso arquivo CSV. E ele vai dar duas opções, ou a gente usa o Spark SQL, ou a gente usa o Trino. Realmente aqui não importa muito, o Trino é mais fácil de configurar, o Spark ele é um pouquinho mais complexo, mas também dá mais opções. Então a gente vai no Trino por enquanto, e eu vou criar esse Query Editor, e pronto. Esse daqui, na verdade, a gente ignora, porque é um outro teste que eu estava fazendo antes. Então a gente ignora isso. E o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma tabela aqui por esse botão Create, S3 Bucket Data. E eu vou criar uma tabela que eu vou chamar ela de... Deixa eu pegar o nome certinho que está aqui, que daí a gente dá o mesmo nome
para padronizar. Social media versus productivity, descrição não precisa, create a table, choose an is table. A gente pode criar aqui, é só dar um nome novo, mas como eu criei, eu já vou puxar o nome que eu já tinha criado. Mas se não, você só dá um nome novo aqui que ele já vai criar para vocês no padrão. E eu vou escolher o caminho, né, do meu dataset. Então aqui eu vou no browser e entro eu entro aqui no RAW e social media. Seleciono social media, que é a pasta que tá. Eu não seleciono o arquivo, tá? Eu vou selecionar a pasta que esse meu dataset está. E agora a gente vai vir aqui Apache Hive e deixa o Apache Hive por padrão e escolhe o arquivo CSV e diz que ele está separado por vírgula, se ele estiver separado por vírgula, né? Então, novamente, eu vou abrir o arquivo aqui para ver. Só verificar se ele está separado por vírgula ou por ponto e vírgula, porque às vezes o CSV pode ser separado por outro caractere que a gente não está visualizando. Espera que não está abrindo aqui para mim. Tá, ele abriu o cursor aqui para mim. Acho que vocês não estão vendo, mas ele está separado por vírgula e tem o cabeçalho ali. Nesse caso é isso, separado por vírgula. E agora a gente tem aqui o Enter a Column Name. Então, nesse caso, eu vou ter que adicionar os nomes das colunas, tá? Então, eu teria que ir adicionando aqui uma por uma e o tipo delas. Porém, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou dar um Buck Add Columns, que eu posso adicionar todos os nomes de coluna, separando elas por vírgula. E eu vou lá no arquivo, na primeira linha, e eu vou copiar o nome de todas as colunas. Na verdade, eu vou dar um Ctrl X, porque daí enfim, eu recorto. E esse Ctrl X não vai funcionar, pensando agora, porque eu já carreguei o arquivo. Mas tudo bem. Eu carrego o arquivo aqui e eu vejo que ele é até o... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 56, então isso daqui não entra. É até o Satisfaction Score. Então todos esses daqui são os nomes de coluna. Vou adicionar. E por padrão, para a gente não se preocupar com isso no momento, eu vou deixar todo mundo como string, talvez? String, que daí eu trato isso depois se for necessário. String, 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 string. Como eu nunca usei o Athena, eu não sei se tem uma forma mais simplificada de fazer isso, tá, gente? Mas a gente está aprendendo junto e está explorando essa plataforma meio junto. String, string, string. Opa, mais uma aqui. E string e string. Beleza, a gente tem todos os campos aqui. E ok, ele já criou até um DDL aqui pra gente, né? Então ele vai criar uma tabela com esse nome, utilizando esses campos no formato string. E ele vai pegar os dados desse bucket que a gente criou, dessa pastinha, com o tipo CSV. Então é basicamente isso. Ele tem mais algumas configurações aqui do Hadoop, enfim. Mas é basicamente isso. Deixa eu dar um crash table, ver se ele vai funcionar. Eu acho que sim. Ó, complete. Então quer dizer que ele conseguiu criar a nossa tabela rodando essa query. Então a query for success. Então agora eu vou tentar executar ela. Vou dar aqui, run again. E é isso, mesma coisa. Então ele criou a tabela sem problema nenhum, já tinha criado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome dessa tabela. Vou abrir uma nova busca aqui. Vou dar um select tudo from e rodar isso aqui para ver. Quebrou, porque provavelmente o nome dela tem que ser passado de outra forma. Isso daqui vai depender do padrão do banco, tá? No caso da Tina, ele provavelmente não recebe aquelas informações. E pronto, a gente tem os nossos dados aqui. Perceba que a primeira linha, ele trouxe meio que duplicado a coluna. Por quê? Eu mencionei que eu ia dar um Ctrl X, né, no CSV, só que eu dei um Ctrl X depois que eu já tinha subido o arquivo CSV. Então a primeira linha, ele acaba trazendo como a coluna. Deve ter alguma configuraçãozinha para a gente ignorar isso ou algo do tipo. Mas no caso é só a gente fazer ali um select, ignorando essa primeira linha, que daí eu acho que já resolve. Ou a gente pode fazer o seguinte, where age diferente de, sei lá, age aqui.
Então daí ele já deveria trazer aqui pra gente. Aí, ó, pronto. Então ele já traz tudo que não tem o age duplicado ali, que são as colunas, né, no caso. E pronto, a gente tem todos os dados aqui, a idade, o gênero, e as outras informações que a gente precisa. Uma coisa legal que a gente poderia fazer agora é fazer a tratativa dos campos, né? Então a gente pode fazer uma espécie de create table para a gente criar uma create view, na verdade, ah, create view, talvez. Create or replace view as. Beleza. Então a gente vai fazer isso daqui. Ó. Create or replace view. Daí a gente passa o nome da nossa view. Então eu vou chamar ela de view e daí social media, tá? Então a gente tem a tabela materializada, que é a social media e tal. E a gente pode criar uma view, que é uma consulta em cima dessa tabela. E daí agora a gente vai dar um select em cima dela. Então, as select. E daí a gente seleciona os campos que a gente quer, que são esses daqui. A gente pode tirar os strings. E bom, isso daqui, tirando as strings, a gente estaria fazendo uma cópia padrão, assim. Então a gente só estaria copiando a nossa tabela que já existe para uma view. Porém, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar uma espécie de cast, né? Uma espécie de transformação em cima desses dados. Então, o que for string a gente quer transformar em número, tipo age, esses números aqui, a gente vai fazer um cast para transformar essas strings em números. Eu acho que esse select aqui vai dar ruim. Deixa eu rodar só ele. Ó, então vai dar ruim porque a gente tem essas crases aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar trocar aqui. Vou estar trocando essas crases por nada. Beleza? Então vou colar aqui de volta. Eu usei o bloco de notas para fazer isso. Dou um Ctrl F. E agora, isso daqui... Ah, tá. Não, beleza. Então, isso daqui... Clash Source. Como é que é? Ah, tá. É que eu não tenho from, né? From é essa tabela aqui. Então a gente vai pegar dessa tabela. Já vou até aplicar o nosso filtro ali, que é o filtro para tirar isso. Isso daqui. Ó, complete. E ele já trouxe um filtro aqui pra gente. Trouxe os dados que a gente quer. Ok, é isso que a gente espera. Porém, agora a gente pode fazer uma espécie de cast. Então vamos pesquisar aqui. Cast Athena. Cast Athena. String to number. To int and float. Acho que isso aqui já nos ajuda. Então, a gente vai fazer esse cache em cima dos dados que a gente tem, utilizando esse cache. Vamos só descobrir como é que é. Cast, select. Eu acho que é só usar um cache aqui. Try cast, o nome da coluna. E é isso, deve ser isso. Então vai ser age, né? Então a coluna age. Cast, ela vai ser um integer. E é isso. A gente não precisa usar o trycast as age. Verificar se ele traz aqui pra gente. Se ele trouxer e não der nenhum erro, trouxe. E então isso significa que a gente tem que funcionou. Se não deu nenhum erro, quer dizer que funcionou. Agora a gente vai fazer para todas as outras colunas. Então, o que for tipo isso daqui, a gente pode usar o double. E o que for int, a gente vai usar o integer. Então, vamos lá. Daily Social Media Time. Isso daqui. Daily Social Media Time. Age. Beleza. A gente vai dar um select aqui só para ver se funciona. E daí, de resto, a gente pode fazer meio direto. Ó, ele não conseguiu converter isso daqui para int. Porque não é int, né? Então tem que ser um double.
E agora sim. Cast to double? Não tem? As double. Default database unless query. Aqui na função cast. Vamos ver se aqui na documentação oficial, às vezes é melhor a gente ir pela documentação oficial que dá mais certeza do que a gente tem ou não tem. Integer, beleza, a gente sabe que tem. Timestamp, decimal. Decimal, tá. Decimal é interessante. Só que daí é um pouquinho diferente, né? As decimal. Cache, não, dá pra gente usar o mesmo padrão. As decimal. E a gente pode pegar ali. Quantos números? 4,1. 4 dígitos, 38 dígitos. Eu não lembro quantos dígitos que ele tinha. Deixa eu ver se eu descubro. Eu acho que 10 dígitos já é mais que o suficiente e 2 depois da vírgula. Então 10 dígitos antes e 2 depois. Varchar to decimal is not a number. Value is not a number. Por que que isso daqui não é um número? A gente vai ter que fazer alguns testes até dar certo. Então, deixa eu pegar isso daqui de volta. Putz. Tá, não, pera. Então, alguma coisa ele deve estar pegando como nulo, porque tem algumas informações aqui que são nulas. Cast, tá. Dá pra fazer um coalice aqui. Coalice. O que que o coalice faz, tá, gente? O coalice, ele tenta preencher. Então, ele tenta pegar essa informação. Se não, ele vai trazer essa informação aqui como um nulo. Então, como zero, né, no caso. Se ele for nulo, ele traz a informação como um zero. Deixa eu tirar essa vírgula. Coalice. Tá, tinha que ser o mesmo tipo. Trycast, talvez. Tá, deixa eu pensar. A gente tem isso. Deixa eu aplicar o filtro. Talvez aplicando o filtro ajude. Beleza. Cara, vamos chamar o GPT aqui para dar uma força. Athena. E daí a gente fala o erro. É isso. Ele deve trazer alguma solução pra gente. Mesmo que eu tenha colocado um. Tá. Se for uma string vazia, ele não consegue fazer o cast, mesmo que a gente tenha usado com a Alice. Filtros. Ele vai adicionar filtros pra gente, basicamente. Tá bom? Faz sentido pra mim. Beleza. Então a gente adiciona mais filtros. E agora vai. Então é isso. É a questão de filtrar, né? Então a gente tira tudo que é nulo e não deixa o que for nulo aqui. Ó, que for nulo ou que for vazio, né? A gente não vai estar utilizando. Então, beleza. Isso daqui, essa parte foi. Agora a gente vai dar um select tudo aqui. E ele ainda dá erro. Between varchar e integer. Estranho que aqui rodou, né? Esse coalice rodou. Porque a gente tem que adicionar lá no outro também. Então, esse daqui vai mudar um pouquinho. Vírgula aqui e tap. Agora vai. Tá, boa. Agora a gente vai para outro campo, que é o number of notification.
Number of notification. Esse daqui. A gente pode usar um cast. Isso daqui. Beleza. Horas trabalhadas por dia. Então, esse daqui, horas trabalhadas por dia. Essa daqui, a gente pode fazer uma tratativa bem igual isso, né? Horas trabalhadas por dia. Uhum. Perceived. Tá, produtividade percebida. E daí depois, todos os outros. Todos os outros até breaks during work. Até screen time, vamos lá, até screen time. A gente vai fazer esse cast com decimal. E beleza, deixa só a gente ir fazendo a troca aqui. E agora a gente vê se tá tudo certo. Tá, beleza. Esse daqui a gente pode adicionar uma validaçãozinha, só para ver se ele vai. E a mesma coisa aqui. E é isso, gente. O tratamento de dados é isso. É a gente ficar pegando e fazendo esse tipo de tratamento. Ah, tá. Não, peraí. Mas isso aqui tá errado. Era o nome da coluna, nem era a consulta ali. Beleza. Onde? Aqui. Beleza. Charge, not a number. Tá, vamos falar para ele tratar tudo. Tá. Trate todos os campos que estão sendo convertidos. Filtre eles. Eu poderia já jogar os outros campos que eu quero. Eu poderia jogar os outros campos. Se eu fiz até o screen time, a gente tem até. Ah, não, deixa. Vamos pegar todo mundo e daí. ah, é mais fácil isso daqui. Faz todo mundo e depois a gente filtra aqui por partes. Funciona melhor. Vamos fazer o select assim, que daí a gente consegue trabalhar melhor em cima dele. A gente foi até o screen time e agora a gente vai screen time, beleza? Breaks during work e vamos lá, breaks during work, que vai ser só esse cache aqui as integer. Esse daqui a gente pula. Coffee consumption per day. Coffee consumption per day. E o que mais que a gente tem? Days feeling burnout per month. Days feeling burnout per month. E por último, a gente tem esses dois campos que vão ser decimal. Então a gente adiciona aqui. Faz sempre esse esquema aqui. E é isso. Agora, add o resto nos filtros também. É isso. Ele vai adicionar os filtros aqui pra gente. A gente vai rodar o select. Funcionando o select. Aqui, ó, por exemplo, quando tiver nulo, a gente está ignorando, tá? Então esses filtros é basicamente para ignorar nulo e coisas vazias. Ele vai fazer todo esse filtro aqui pra gente. A gente vai ter uma query de transformação, na verdade uma query de consulta, para a gente rodar em cima da nossa view. E com isso a gente vai ter uma tabelinha mais acessível e mais prática, porque agora a gente vai ter os números,
pré-definidos, tipos mais corretos, vamos dizer assim. Então vamos lá, tá terminando aqui. Job Satisfaction Score. É a última, né? Beleza. Copia, vem pra cá, roda o select. Funcionou o select. Funcionou o select. A gente vai descer aqui e pronto. Agora a gente cria a nossa view. Beleza, temos uma view criada. Agora a gente tem a view aqui. E eu posso só preview a view. Então eu vou visualizar essa view aqui. Que ela vai rodar direto com os nossos campinhos aqui formatadinhos. O legal é que se eu apertar aqui, ver as propriedades dela, ela mostra quando que ela foi criada e tudo mais. Eu posso show edit query, preview view, insert in editor. Só que agora eu posso pegar esses valores, né? Tipo, idades aqui e pegar a idade máxima e a idade mínima, por exemplo. Então, max age, que como ele é número, agora ele consegue fazer esse tipo de operação. As max age e min age as min age. Aí, então idade máxima e idade mínima, da 18 a 65 dentro dessa base. Então é isso, a gente conseguiu ali carregar um dado no S3, a gente fez a parte de subir ele e tudo mais, e daí a gente fez uma consulta em cima desses dados utilizando a Tina. O legal disso é que a gente consegue subir qualquer tipo de arquivo e fazer uma consulta dele de uma forma mais simplificada. A gente não depende de um Python, de um Pandas para trabalhar com os dados, e o melhor, ele fica salvo na nuvem, e a gente consegue fazer filtros e um monte de coisa com a SQL que é muito mais simplificado do que o Python para esse caso. Obviamente, o Athena tem um custo, tá? Aqui pra gente vai ser um custo zero, porque a gente rodou poucas queries, mas se você usar com muita frequência e muito volume de dados, o Athena tem um certo custo sim de processamento, mas pra gente fazer aqui um teste ou outro, o custo vai ser zero ou muito baixo. Então não precisa se preocupar com isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa aula e até mais.